Olá, tudo bem com você e a sua família? Espero que sim, viu? Estou aqui de volta, dando continuidade a esta série tão maravilhosa. Só tenho que louvar e agradecer o teu nome, meu Pai. Tenho sido bastante edificada e eu creio que vocês que têm acompanhado esta série também. Hoje vamos falar sobre a primeira carta do apóstolo Pedro. Estamos quase no finalzinho, falta muita coisa ainda, né? Mas vamos aqui, ficar firme, vocês continuem orando por mim. Eu agradeço imensamente, Deus é quem sabe como recompensar a necessidade de cada um, tá? Vocês que têm orado por mim, muito obrigado por estarem aqui. Você que é novo aqui, bem-vindo. Na playlist do canal tem páginas com assuntos diversos e você pode ver, inclusive, esta série que estamos fazendo desde o princípio, o livro do Gênesis. Para a honra e a glória do teu santo nome, Pai. Que o Senhor nos abençoe. Vamos continuar sem perda de tempo. Primeira carta de Pedro. Foi escrita em 64, provavelmente em 64 depois de Cristo. Ela tem 5 capítulos. Foi escrita por Pedro, perto do fim da sua vida, enquanto ele visitava a Babilônia, onde tinha sido estabelecida uma igreja cristã. É dirigida aos cristãos judeus de 5 regiões da Ásia, mas inclui também convertidos entre os gentios, nas regiões de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pedro era natural de Betsaida, casado, tinha irmão, era conhecido por Simão Pedro, mas Jesus Cristo mudou para Pedro. A mensagem: exortá-los a permanecerem firmes na graça diante dos sofrimentos, apresentar todas as verdades fundamentais da fé cristã, com ênfase especial sobre a expiação, o sacrifício de Jesus Cristo ali, que fez por toda a humanidade. São muitos os pontos de doutrina, mas os principais em que há mais insistência são fé, obediência e paciência, para a firmeza da crença e direção na vida, para conforto no sofrimento, mostrando o incomparável exemplo de Jesus Cristo, a grandeza das suas promessas para que o sigamos. A divisão: o sofrimento do cristão em vista da plena salvação, capítulo 1 e 2 até o versículo 10. As obrigações do cristão, capítulo 2, 11 ao 3, versículo 12. E a disciplina do cristão, capítulos 3, 13 ao capítulo 5. Capítulo 1, versículos de 1 a 12. Ações de graça e doutrina. Gratidão pelas bênçãos, um coração agradecido pelas bênçãos, um sacrifício espiritual a Deus, para que sermos gratos, né? Ele está grato a Deus e nos estimula a darmos graças a Deus pelas bênçãos recebidas. A principal foi a salvação, o perdão dos pecados, né? E ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. E isso aqui é um início, assim, um caminho para o louvor, né? E aqui eu cito alguns versículos para estimular você a exaltar o nome do Senhor com ações e graças, adorá-lo, porque Ele é o único que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E Ele diz: a minha glória, a minha honra, o meu louvor não darei a outro. Então, ninguém mais merece ser louvado.
Versículos 13 a 25 é uma exortação à santidade. Esperar em Jesus, não se conformar com os desejos que tínhamos quando éramos ignorantes, quando não conhecíamos a palavra. Devemos ser santos, andar em temor durante toda a nossa peregrinação, porque não foi com coisas corruptíveis que fomos resgatados, mas sim com o precioso sangue de Cristo. Aleluia! A palavra do Senhor diz, porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Quando nós dizemos que alguém é santo, que somos santos, não é querendo ser melhor do que ninguém, não. Ser santo é separado do pecado, é aborrecer o pecado, é aborrecer tudo aquilo que o Senhor diz não. Então, isto é ser santo. Capítulo 2, versículo de 1 a 10. O propósito é um sinal do nosso crescimento espiritual. É ter um forte desejo de nos alimentar com a palavra viva e permanente de Deus. Teremos, assim, progresso e crescimento individual e crescimento coletivo, não é? Como construção da igreja. Você edifica-se a si próprio e, em conjunto, quando você está na coletividade, né? Na sua família, reunião com os demais cristãos, né? Quando se reúnem. Então, há um crescimento coletivo. Exatamente para o crescimento da igreja. Cada vez mais o reino de Deus é acrescentado, né? Devemos estar alerta quanto à perda dessa fome e desejo pela palavra de Deus. E também não deixar que as preocupações, riquezas e prazeres desta vida sufoquem a nossa vida espiritual. Deve ser Cristo e a sua palavra que chame a minha e a tua atenção. E não um pregador eloquente, uma doutrina predileta. Eu conheço pessoas que, quando sabiam que o pastor local, né, estava viajando, dizia, hoje eu não vou para a igreja não, porque pastor fulano está viajando. Que é isso, gente? A gente não pode estar olhando o homem, não. Eu nunca deixo de citar esse exemplo da jumenta, né? Deus usa quem ele quer. Ele usou até a jumenta de Balaão, abriu a boca da jumenta para falar, que o jumento não fala, né? Gente, para Deus nada é impossível, não. Tudo é possível para ele, né? Os cristãos reunidos constituem sacerdócio santo para oferecerem sacrifícios espirituais. Aleluia, aleluia. Vocês viram ali a carta aos Hebreus. Quando nós falamos o nome de Cristo, nós estamos oferecendo a Deus sacrifícios espirituais. É muito maravilhoso e é muito profundo, gente. Ao mesmo tempo, né? Aleluia. Os cristãos são sacerdócio real para anunciarem ao mundo as virtudes de nosso Salvador. Os cristãos têm acesso direto a Deus através de Cristo. Temos obrigação de viver uma vida santa, rejeitar o pecado, viver em obediência a Deus, sem conformar-se com o mundo. Quando falamos o mundo, exatamente são as coisas que o mundo oferece, que é contrário ao que ensina a palavra de Deus. Capítulo 2, versículos 11 ao capítulo 3, versículo 12. As obrigações do cristão, boa conduta e submissão às autoridades. O cristão deve lembrar que não é desta terra, é peregrino e forasteiro, e que está a caminho do céu, portanto, deve olhar para o céu. Nós vimos ali, em Colossenses, capítulo 3, né? O apóstolo Paulo dizendo, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são aqui da terra, né? Claro, a gente deve viver a nossa vida normal, com a família, com o trabalho, estudo, não sei, né? Mas
o nosso pensamento, ele deve estar sempre voltado para as coisas maiores, que são as coisas que são do céu, né? Devemos ter sujeição política. A nossa submissão às autoridades deve ser por amor do Senhor, porque assim é a vontade de Deus. Mesmo que encontremos dificuldades em respeitá-lo pelo seu proceder. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo ali, quando estava ali diante de Pilatos, né? Pilatos disse, você não sabia que eu tenho autoridade para te condenar ou para te libertar, né? Aí Jesus disse, nenhum poder te seria dado se não fosse dado pelo meu Pai, né? Ele tinha autoridade, mas a autoridade que ele recebeu de Deus, né? E Jesus Cristo estava ali para fazer a vontade do Pai. E ele já sabia qual era o final daquela história, que todos queriam pedir a crucificação dele, né? Mas para isto ele veio, para dar a sua vida por mim, por você, por toda a humanidade. Aleluia, aleluia. Devemos sim orar pelas autoridades. Sujeição social. O cristão deve ser bom para o seu patrão, ainda que ele seja mau. O Senhor Jesus nos deixou o exemplo. Mesmo quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. O sofrimento por Cristo é chamado sofrimento segundo a vontade de Deus, por amor do seu nome, pelo Evangelho, por amor da justiça, pelo reino de Deus. Cristo carregou os nossos pecados na cruz, tornando-se nosso substituto, quando tomou sobre si a penalidade dos nossos pecados. Aleluia, aleluia. O João Batista, né, que batizou Jesus, aleluia, ele era chamado Batista porque ele batizava. Quando ele viu Jesus se aproximando ali do Rio Jordão, porque o João Batista tinha falado acerca de Jesus, aí ele apontou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque antigamente se faziam o povo judeu, né, os israelitas, os sacerdotes, ofereciam sacrifícios a Deus e usavam um cordeirinho. Aquele cordeiro simbolizava que um dia, aleluia, aleluia, o Filho unigênito do Pai, aleluia, o Filho unigênito de Deus viria aqui, aleluia, para dar a vida dele. É muita bênção, viu, gente? É muita bênção. Aleluia. Sujeição conjugal. Os deveres das mulheres e dos maridos cristãos. Para que haja felicidade no matrimônio, é preciso haver o temor de Deus. A mulher deve ser amável ao seu marido, respeitar, tratá-lo com mansidão, vindo a ganhá-los para Cristo pelo seu procedimento. A verdadeira beleza da mulher é questão de caráter e não primeiramente de enfeites. Os adornos berrantes, extravagantes, né, exagerados, né, e dispendiosos são contrários ao espírito modesto que Deus requer da parte das mulheres cristãs. Ele gosta da simplicidade, né? E o principal dele é exatamente aqui, o que está dentro de cada uma de nós, né? O mundo está dominado pelos valores materiais, pela obsessão sexual, pelo desprezo aos valores do lar e da família. O marido deve respeitar a sua mulher, reconhecendo ser ela mais frágil, a fim de suas orações não serem impedidas. Gente, isso é muito sério, viu? Vocês viram aqui? Respeitar as suas mulheres, a fim de que suas orações não sejam impedidas. Quer ter resposta às suas orações? Quer que suas orações cheguem ao Pai? Ame, respeite a sua esposa. É uma bênção, né? E o que é que a gente tem visto hoje, gente? Tantas mulheres sofrendo, oprimidas, aprisionadas, né?
aquelas palavras que ferem a alma, né? E até a morte, né? Milhares de mulheres são mortas, principalmente pelos seus maridos, né? Homens que não têm temor ao Senhor, né? A disciplina do cristão, capítulos 3, que vai do versículo 8 até o capítulo 5, o último capítulo, né? Versículos de 8 a 12. Não tornando mal por mal ou injúria por injúria, que fala da disciplina do cristão, né? Não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados. Refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Lembra que nós falamos lá em Tiago, acerca da língua, que é um órgão tão pequeno, mas que é tão difícil de controlar, né? Com essa mesma língua, o apóstolo Tiago fala, a gente abençoa e amaldiçoa, então não é para ser dessa maneira. A nossa boca deve ser aliás, desde o coração, né? Porque Jesus Cristo disse que a boca fala do que o coração está cheio, né? Então deve ser para abençoar e não para amaldiçoar. E os seus lábios não falem engano, ou seja, falar mentira, né, gente? A Bíblia diz que a gente deve falar sim, sim, não, não. O que provém disso vem do maligno, né? Então, falar a verdade. Jesus Cristo é a verdade. E Jesus Cristo foi quem falou que o diabo, isso é muito sério, viu, gente? O diabo é o pai da mentira, né? Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. E sabemos que a paz verdadeira é a paz de Cristo. Ele disse, eu vos dou a minha paz, não vos dou como o mundo a dá. A paz do mundo é temporária, a paz do mundo é enganosa. Ele às vezes está falando de paz, mas para atrair você, para depois ele mostrar a verdade, o que é que realmente a verdadeira intenção dele, né? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Capítulo 3, versículo 13 a 19. Ser zeloso do bem, está sempre preparado para responder com mansidão a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Jesus, depois que ressuscitou, pregou aos espíritos, com a declaração de Pedro, né? Que o Espírito de Jesus falou em tempos passados através dos profetas, que Cristo, pelo Espírito Santo, proclamou através da pregação de Noé. Uma mensagem de advertência àquela geração desobediente, que agora está no Hades esperando o juízo final. Esta interpretação condiz melhor com o contexto bíblico, aludindo ao povo desobediente e perdido dos dias de Noé. Nem neste texto, nem em 1 Pedro 4,6, ensina que os perdidos terão uma segunda oportunidade de salvação depois da morte. Porque depois da morte segue-se o juízo. Nós vimos ali em Hebreus 9:27. E com ele, o destino eterno da pessoa, sem qualquer mudança no seu estado. Condenação eterna ou salvação eterna, né? Salvação eterna, aleluia, vida eterna com Cristo. Perdição eterna, afastado de Deus para sempre. É quando o inferno vai ser inaugurado, né? Inaugurado vai ser a besta, o falso profeta, o diabo e todos aqueles que desprezaram a salvação que veio por meio de Jesus Cristo. Capítulo 4, versículo de 7 ao capítulo 5. Versículos 7 e 8. Vigiai e orar, porque está próximo o fim de todas as coisas. Amar uns aos outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Sendo hospitaleiros sem murmurações, servir conforme o dom que cada um recebeu. Não se envergonhar
quando padecer como cristão. Antes, glorifique a Deus. Capítulo 5, versículos 2 a 4. Os anciãos apacentem o rebanho de Deus, não por força, mas com boa vontade, para que depois recebam a coroa da glória. Com prazer e alegria, né? Cuidar das pessoas, da igreja pela qual o Senhor o colocou ali para ensinar, para corrigir, para disciplinar, né? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Os mais moços sejam sujeitos aos mais velhos, exercendo a humildade, porque Deus dá graça aos humildes. Lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Vigiai. O diabo anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Resistirmos firmes na fé, lembrando que as mesmas aflições se cumprem entre os nossos irmãos no mundo. Estamos equipados para derrotar as astutas ciladas, a armadura de Cristo, né? Aleluia. Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11. O Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. E encerra a carta abençoando. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de caridade, com beijo santo, com amor, né? Com respeito. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Estamos aqui encerrando a primeira carta do teu filho amado. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo Pedro, que o Senhor o chamou, apacenta os meus cordeirinhos. Aleluia. Sabemos que o temperamento do apóstolo Pedro, inicialmente, ele era sanguíneo, ele era colérico, mas o evangelho de Cristo o transformou. Aleluia. E Deus o chamou, aleluia, para apacentar o seu rebanho. Aleluia, o seu povo. Aleluia. Os judeus cristãos e os cristãos gentios. Aleluia. E esta carta tem chegado até nós. Uma carta muito rica de ensinamentos, de instruções. Aleluia. Para que nós possamos ter uma vida, Senhor. Aleluia. Procurar viver uma vida de rejeição ao pecado e viver uma vida de obediência à tua palavra. Estamos aqui, Senhor. Estamos aqui em tua presença, sem nenhuma dúvida. Temos ouvido aqui a tua palavra e queremos te pedir, Senhor, aleluia, por todos aqueles que aqui têm chegado, que têm acompanhado esta série, os novos inscritos e pelos que ainda virão, Senhor. Eu creio, Senhor, porque este trabalho não é meu, este trabalho é teu, Senhor. E a tua palavra, Senhor, ela não volta vazia. Aonde esta palavra for semeada, Senhor, eu creio, Senhor, que haverá mudança de vida, vida pessoal, vida na coletividade, vida em família, vida em local de trabalho, em local de faculdade. Aleluia. Vida na igreja, Senhor. Eu te peço, Senhor, pelas crianças, Senhor. Livra as crianças, Senhor, de abusos, de violências, de todo tipo, Pai. Que essas crianças, Senhor, nos seus lares, possam ter os seus pais, Senhor, com temor a Ti, Senhor. E que as crianças, Senhor, como eu tenho muitos exemplos de crianças que tiveram suas vidas transformadas e que vieram a ganhar, trazer seus pais para Ti, Senhor, através dos seus testemunhos, Senhor. Queremos Te pedir pela nação brasileira, Senhor, que esta liberdade que nós temos, que ela permaneça, Senhor. Abençoa, Pai, cada autoridade da nossa nação.
cada família da nossa nação. Restaura os lares que estão destruídos, Senhor. Aleluia. E que a paz reine em cada coração. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, né? O próximo livro, que será a segunda carta do apóstolo Pedro. Tchau.